Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje nós vamos ver um tema ligado ao capitalismo e ao socialismo. Vamos ver o antagonismo em relação aos modos de produção, do modo capitalista e do modo socialista, tá ok? Como vai ser isso? É o que você vai ver nessa aula, então vem comigo. Então, alunos, vou colocar aqui um slide para apresentar um pouco sobre alguns aspectos do tema da aula. Vamos lá? Primeiro slide. Capitalismo e socialismo, modos de produção. Tá? A gente vai trabalhar a questão do antagonismo entre esses dois modos. A gente vai ver os pontos positivos e negativos de cada um. Tá ok? Pode voltar aqui para mim. Você viu que eu falei antagonismo, mas o que seria mais ou menos isso? O antagonismo tem muito a ver com relação de opostos. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo que a gente vê muito em quadrinho, em filme, em série. Temos o protagonista, né, que pode ser um herói ou não, é o personagem principal, né? E tem o antagonista, que é como se fosse como se fosse a parte oposta dele, entendeu? A gente pode ver muito isso em filme, às vezes tem dois personagens que eles são rivais, os dois estão mais ou menos certos, porém usam medidas diferentes, então eles são antagônicos. Então é mais ou menos por esse lado que eu vou trabalhar aqui a questão dos modos de produção capitalista e socialista, tá ok? Então vamos ao nosso próximo slide. Lá. Capitalismo, principais pontos. Aí eu dei uma geral, né, dei alguns tópicos mostrando os pontos positivos e negativos da questão do capitalismo. Temos uma ênfase na propriedade privada, a questão do individualismo, a lei da oferta e da procura, produção de excedente, busca do lucro, consumismo e desigualdade social. Pode voltar aqui para mim. Então, vou explicar alguns dos temas, né? Quando a gente fala de produção, mercado, lei de oferta e de procura, que é o seguinte, a produção, né, no capitalismo, ela tende ao mercado, à demanda do mercado. Por exemplo, a gente tem alguns produtos que eles podem valer mais ou menos, dependendo da sua procura no mercado. Como eu costumo explicar para os meus alunos, o agricultor, no sistema capitalista, ele não produz, por exemplo, batata, sei lá, arroz, feijão, para matar a sua fome. Ele produz visando o lucro, porque é isso que move o sistema capitalista, é o lucro. Então, se eu produzo alimentos, eu tenho que ter o lucro daquilo ali. Eu tive investimento, eu tive que comprar a semente, né? Então, você acaba que a produção, ela fica meio que refém do mercado mundial. Então, o preço dos produtos que você consome no mercado, por exemplo, tem influência desse mercado, que ele comanda que essa questão da oferta, né, e da procura, né, a demanda desse produto. Também tem a questão do individual, né? Enquanto, como a gente vai ver mais à frente, na questão do modo de produção socialista, a gente visa mais o coletivo, no capitalismo tem uma prioridade maior na questão do indivíduo, né? E quando eu falei da questão da propriedade privada, eu posso falar das questões das empresas, né? No Brasil, por exemplo, nós temos as empresas estatais, são as empresas regidas pelo Estado, né? Temos as empresas mistas, que tem uma parte pertence ao Estado, ao governo, e uma parte é privada, e tem boa parte das empresas são de capital privado, elas não pertencem ao Estado, pertencem a alguém, a um grupo de pessoas, né? E por aí vai, tá bom? O nosso próximo tópico aqui, a gente vai falar um pouco também da questão dos
pontos da questão do socialismo, né? Temos uma economia planificada, né? Um Estado como dono dos meios de produção, a coletividade em detrimento ao indivíduo, e as demandas são sociais e não de mercado. Vamos lá? Eu tinha comentado que no modo de produção capitalista, né, o agricultor, por exemplo, ele atende ao mercado, ele visa o lucro, quanto que vão pagar por esse meu produto. E no socialismo, como funciona? Na questão do sistema socialista, como não há a busca pelo lucro, né, a produção agrícola, que eu vou focar bastante nessa questão da produção agrícola para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ela é voltada para a demanda das pessoas. Então, a produção ela não está visando o mercado, né, o lucro. Ela visa atender às necessidades mínimas, né, das pessoas. Então, a gente pode perceber aí uma diferença nos modos de produção. Alguns argumentam que um lado é melhor, porque quando você tem um modo de produção voltado ao capitalismo, você tem a questão da concorrência, você produz, tem mais tecnologia, porém, há outros que falam que com isso você produz a questão do excedente, você produz muito mais do que as pessoas precisam, e aí você gera um consumismo, você aumenta a questão do lixo, né? E as pessoas que não consomem, que não têm renda, acabam ficando fora desse processo consumista. Então tem essa discussão. Por outro lado também, a questão do modo de reprodução socialista, ela visa mais a questão do social mesmo, a questão de atender não ao mercado com lucro, mas à demanda da sua população. E também existem algumas críticas que dizem que se você não tem estímulo à produção, ela tende a ser mais baixa. Mas aí é uma discussão bem mais ampla, né, que no nosso tempo de aula, né, a gente está aqui para debater os pontos que nós vamos observar. Aí você pode estar se perguntando, né, como começou isso, né? Como começou essa questão do antagonismo entre capitalismo e socialismo? A gente pode aqui entrar nesse assunto de maneira bem breve. Após a Segunda Guerra Mundial, né, o mundo, ele começou a entrar em um processo que ficou conhecido como a Guerra Fria, né? Que foram dois blocos econômicos, né, no caso o capitalismo, comandado pelos Estados Unidos e seus aliados, por exemplo, a Europa Ocidental, aí eu posso citar aí a França, a Inglaterra, né, e também a Alemanha Ocidental, porque após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida aqui em duas. E também tem o bloco soviético, que era comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a Rússia e vários países que em volta, boa parte deles no leste europeu. Mas também tinham países na América do Norte, América Central, América do Sul, na África, na Ásia, que estavam meio que tendo que escolher um lado. Então, basicamente, tanto o capitalismo quanto o socialismo, eles travavam uma guerra ideológica, eles estavam buscando ter influência nos países, tá ok? Então, a partir desse ponto, que foi de 1947 até ali no máximo, ali 1991, nós tivemos essa questão do antagonismo bem forte. Que ainda hoje, eu creio que ainda existe bastante, mas esse é um período histórico que ficou muito marcado para esses dois polos econômicos. Vou mostrar aqui para vocês um slide com mapa, vocês terem mais ou menos uma ideia de como era o panorama mundial nesse período. Os países que estão em tons azulados eram aliados ao bloco capitalista, né? Inclusive os países de azul escuro formavam o bloco da OTAN, a organização, né, do Tratado do Atlântico Norte, que eles visavam, né, ele ter essa união para
defender os países do bloco socialista. Porém, os países ali em tons mais de vermelho ali, que faziam parte mais do bloco soviético, eles tinham um pacto de Varsóvia, né? Então ambos procuraram ter os blocos para defender os seus interesses, tá ok? Aqui, ó, tem esse próximo slide aqui, né? Mostra como era, mais ou menos, como era o clima durante esse período, né? Desse conflito entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Era um mundo bipolar. Aí pode voltar aqui para mim. Então, nós podemos perceber que ambos os blocos, eles têm as suas diferenças ideológicas e no modo de produção também. Enquanto no modo capitalista, a gente tem mais uma ênfase para o mercado, o lucro, o consumismo. Na vertente do modo de produção socialista, a gente tem uma demanda mais voltada para a questão social. A economia, ela é planificada. Como assim? O Estado, ele controla muito mais a questão econômica. Enquanto que num Estado onde o modo de produção que predomina é o capitalista, você tem um Estado com uma intervenção muito pouca, né, e quem coordena mais a questão do comércio são as empresas privadas, são os órgãos privados, né, que não são públicos. Enquanto que no sistema socialista nós temos um regime em que o Estado controla ou todo, ou pelo menos a maioria dos bens de produção, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido, né, essa pincelada que a gente deu nesses dois modos de produção. E agora, se liga, que é a hora da revisão. Não, peraí, que isso é coisa de outro programa, desculpa. Agora é a hora do desafio. Vamos ao nosso desafio de hoje, vamos lá? Vimos na aula de hoje algumas diferenças entre os modos de produção capitalista e socialista. Um ponto principal na questão da produção capitalista é, opção A, propriedades coletivas, opção B, propriedade privada, opção C, domínio de empresas estatais. Tempo. Atenção, vamos à resposta. Propriedade privada, ok? Pode voltar aqui para mim. Então, alunos, como foi falado, né, enquanto que no sistema socialista, né, tanto os bens de produção quanto a propriedade mesmo no geral, ela é regida pelo Estado, né, o Estado tem um controle desse, tanto da questão agrícola, industrial, a questão também habitacional também. No capitalismo, quem rege isso é o mercado, é venda de imóveis, é especulação, a famosa especulação imobiliária, ufa, saiu. Então, espero que vocês tenham compreendido bastante, né, esses conceitos que nós trabalhamos hoje. Então, continuem, estudem, assistam as outras videoaulas, acessem o aplicativo Rio Educa e nos vemos nas próximas aulas. Até a próxima.